Bom dia! Fala, galera do sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática, continuando a apostila do quarto bimestre. Estamos no módulo 33, que fala sobre frações equivalentes. Agora, nós faremos a correção da página 397. Número 2. Considere os retângulos abaixo. Pinte obedecendo a sequência. Comece sempre pela esquerda. Na primeira figura, nós vamos pintar 3/4. Na segunda figura, 6/8. Na terceira figura, 9/12. Na quarta figura, 12/16. Na quinta figura, 15/20. Vamos analisar a resposta? Então, eram 4 partes, nós colorimos 3. 1, 2, 3. Pintamos 3/4. Na segunda figura, das 8 partes, nós vamos pintar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na terceira figura, 9/12. Das 12 partes, nós vamos colorir 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na quarta figura, nós vamos colorir 12/16. Das 16 partes, nós vamos colorir 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na quinta figura, nós vamos colorir 15/20. Ou seja, das 20 partes, nós vamos colorir 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu espero que vocês tenham acertado e que tenham feito corretamente. Letra A, pinte as frações indicadas. Nós já colorimos. Letra B. O que você pode dizer das frações 3/4, 6/8, 9/12, 12/16 e 15/20 em relação à figura dada? Essas frações representam a mesma área de uma região, de um todo referência. Elas são frações diferentes, só que elas representam a mesma área. Nós temos a mesma área colorida na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta. Quando isso acontece, elas são chamadas de frações equivalentes. Elas são frações diferentes, mas que representam a mesma parte do todo referência. Continuando. Letra C. Se a figura estivesse dividida em 24 partes iguais. Agora, nós temos o nosso denominador 24. Quantas dessas partes você pintaria para obter a mesma superfície que obteve no item 2A? Registre como pensou. Eu pintaria 18 partes, pois 3/4 de 24 é igual a 18. Nós temos aqui 3/4, foram pintados 3/4, 6/8 é uma fração equivalente a 3/4, 9/12 também é uma fração equivalente a 3/4, 12/16 é uma fração equivalente a 3/4, assim como 15/20. Então, imaginem agora, nós temos 24 partes iguais. Quanto colorir? 3/4 dessas 24 partes. Eu pego as 24 partes, divido por 4. Descubro que são 6. Então, 1/4 tem 6 partes iguais. Nós queremos 3/4. 6 vezes 3, 18 partes. Vocês podem chegar ao mesmo resultado com um outro raciocínio, não tem problema. Letra D. Com base na conclusão obtida no item 2C,
Complete os termos que faltam nas frações para que elas representem a mesma parte de um todo referência. Se elas representam a mesma parte de um todo referência, elas têm um nome, elas são frações equivalentes. Nós temos em cima 3, 6, 9, 12, 15. Nós temos os múltiplos de quem? De 3. Depois, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. Embaixo, no denominador, nós temos 4, 8, 12, 16, 20, 24. São os múltiplos de 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. Agora vamos para a questão número 3. Considerando as conclusões a que você chegou nos itens anteriores, se as frações 2 terços, 4 sextos, 6 nonos, 8 dozeavos, 10 quinzeavos fossem calculadas em relação a um mesmo todo referência, uma coleção ou figura, os resultados ou partes da figura seriam iguais? A resposta, sim. Justifique. Vamos analisar os numeradores? 2, 4, 6, 8, 10. Os numeradores são múltiplos de quem? De 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Os denominadores são 3, 6, 9, 12, 15. São múltiplos de 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Então, a resposta é sim, pois os numeradores e os denominadores são múltiplos de 2 e 3, respectivamente. O que isso significa, o respectivamente? Os numeradores são múltiplos de 2. Os denominadores são múltiplos de 3. Ou então, aplicar essas frações a um mesmo todo referência. 2 terços, 4 sextos, 6 nonos, 8 dozeavos, 10 quinzeavos de um valor serão sempre valores iguais, pois essas frações são frações equivalentes. Elas representam a mesma parte de um todo referência. Agora vamos para a página 398. Síntese, frações equivalentes. Você trabalhou com alguns contextos envolvendo frações que representam a mesma parte de um todo referência, embora escritas com números diferentes. Essas frações são chamadas frações equivalentes. Elas são escritas com números diferentes, mas representam a mesma parte de um todo referência. Usamos o sinal de igual para relacionar frações equivalentes. Veja, 1/7 é igual a 3/21avos, que é igual a 2/14avos, que é igual a 5/35avos. Essas frações são todas equivalentes. Elas representam a mesma parte de um todo referência, embora com números diferentes. 9/25avos é igual a 36 centésimos, que é igual a 72/200avos. São frações equivalentes. Assim como 3/4 é igual a 6/8, que é igual a 9/12avos, que é igual a 12/16avos, que é igual a 15/24avos,
que é igual a 15 20avos, que é igual a 18 24avos, que é igual a 21 28avos, que é igual a 24 32avos, que é igual a 27 36avos. São todas frações equivalentes, são números diferentes, mas que representam a mesma parte do todo, referência. Você deve ter percebido que existem infinitas frações equivalentes a uma mesma fração de um todo, referência. Você pode continuar multiplicando por um número, por outro, infinitas vezes. Também deve ter notado que os numeradores e os denominadores de frações equivalentes que você obteve nos exemplos anteriores são múltiplos dos respectivos termos da fração dada. Então, nós percebemos que os numeradores e denominadores das frações equivalentes são múltiplos dos termos da fração dada. Como os múltiplos de um número são infinitos, então há infinitas frações equivalentes a uma fração dada. Pois como você encontra uma fração equivalente? Através dos múltiplos. Se os múltiplos são infinitos, as frações equivalentes também são infinitas. Agora vamos para o exercício 2. Escreva 5 frações equivalentes a cada fração dada. Eu escolhi 5. Existem outras infinitas. Então, eu fiz 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Depois, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. Então, para encontrar frações equivalentes, nós devemos multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, eu encontrei como frações equivalentes a 1/2. 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6, que é igual a 4/8, que é igual a 5/10, que é igual a 6/12. Na letra B, 5 frações equivalentes a 1/5. Eu vou multiplicar primeiro o numerador e o denominador por 2. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. Agora eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 3. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 3, 15. Agora eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 4. 1 vezes 4, 4. 5 vezes 4, 20. Agora eu vou multiplicar por 5. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 5, 25. Agora eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 6. 1 vezes 6, 6. 5 vezes 6, 30. Encontrei as 5 frações equivalentes a 1/5. 1/5 é igual a 2/10, que é igual a 3/15, que é igual a 4/20, que é igual a 5/25, que é igual a 6/30. Agora, na letra C, 5 frações equivalentes a 2/7. Vou começar multiplicando o 2 e o 7 por 2. 2 vezes 2, 4. 7 vezes 2, 14. Agora, eu vou multiplicar o 2 e o 7 por 3. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 3, 21. Agora, vou multiplicar o 2 e o 7 por 4. 2 vezes 4, 8. 7 vezes 4, 28. Agora, vamos multiplicar o 2 e o 7 por 5. 2 vezes 5, 10. 7 vezes 5, 35. Agora, vamos multiplicar o 2 e o 7 por 6. 2 vezes 6, 12. 7 vezes 6, 42. Então, encontramos as frações equivalentes a 2/7. 4/14, que é igual a 2/7, que é igual a 6/21, que é igual a 8/28, que é igual a 10/35, que é igual a 12/42. Na letra D,
5 frações equivalentes a 1/10. Não se esqueçam, são 5 frações equivalentes à fração dada. Nós temos 1/10. 1 vezes 2, 2. 10 vezes 2, 20. 1 vezes 3, 3. 10 vezes 3, 30. 1 vezes 4, 4. 10 vezes 4, 40. 1 vezes 5, 5. 10 vezes 5, 50. 1 vezes 6, 6. 10 vezes 6, 60. Então, 1/10 é igual a 2 20avos, que é igual a 3 30avos, que é igual a 4 40avos, que é igual a 5 50avos, que é igual a 6 60avos. Explorando propriedades das frações equivalentes. Vamos conhecer algumas propriedades que nos permitem descobrir se duas frações são ou não equivalentes. Então, nós vamos descobrir se duas frações dadas são ou não equivalentes, sem a necessidade de escrevê-las sequencialmente. Número 1. Considere estas frações equivalentes. 2 centésimos igual a 4 200avos. Letra A. Porquanto o numerador e o denominador da primeira fração foram multiplicados para se obter a segunda, o 2. Para nós chegarmos em 4. O que aconteceu aqui? O 2 foi multiplicado por 2. 2 vezes 2, 4. E o que aconteceu aqui no denominador? O 100 foi multiplicado por 2. 100 vezes 2, 200. Então, o numerador e o denominador foram multiplicados por 2. Para as frações serem equivalentes, elas precisam ter o numerador e o denominador multiplicados por um mesmo número. Multiplicados por um mesmo número ou também divididos por um mesmo número. Complete o esquema. Olha que legal esse esquema, que interessante. O 2 para chegar no 4 foi multiplicado por 2. O 100 para chegar no 200 também foi multiplicado por 2. Completem o esquema aí de vocês. Agora, página 399. Verifique por quanto o numerador e o denominador da fração inicial foram multiplicados para se obter as frações equivalentes a ela e complete as lacunas. Do 2 para chegarmos no 6, multiplicação por 3. Do 100 para chegar no 300, também multiplicação por 3. Ocorreu a multiplicação pelo mesmo número, pelo número 3. Do 2 para chegar no 22, multiplicação por 11. Do 100 para chegar no 1100, também multiplicação por 11. O numerador e o denominador foram multiplicados pelo mesmo número. Agora, do 2 para chegarmos no 14, foi multiplicação por 7. Do 100 para chegar no 700, também foi multiplicação por 7. O numerador e o denominador foram ambos multiplicados por 7, pelo mesmo número. Questão número 2. Escreva os termos que faltam nas frações equivalentes. Então, aqui nós temos que descobrir. Do 100 para chegar em 1200, ocorreu uma multiplicação por 12. Então, o 2 também será multiplicado por 12. 2 vezes 12, o termo que está faltando é o 24. Assim, 2 centésimos é igual a 24.200avos. Agora, do 3, nós chegamos na letra B em 21. Para o 3 se transformar em 21, foi multiplicação por 7. No denominador também é uma multiplicação por 7. 7 vezes 100, 700. Assim, 3 centésimos é igual a 21.700avos. Agora, na letra C, nós temos o 3 centésimos igual a quem?
Do 100 para chegar em 500, foi multiplicação por 5. Então, aqui em cima também será uma multiplicação por 5. 3 vezes 5, 15. Então, 3 centésimos é equivalente, é igual a 15 quinhentosavos. Sempre temos que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Agora, questão número 3. Escreva 4 frações equivalentes à fração 2/7, completando o esquema. 2 vezes 2, 4. 7 vezes 2, 14. Encontramos a primeira fração equivalente, 4 14avos. Agora, 2 vezes 3, 6. 7 vezes 3, 21. A segunda fração equivalente, 6 21avos. Vamos para a terceira fração equivalente. 2 vezes 4, 8. 7 vezes 4, 28. 8 28avos é a terceira fração equivalente. A quarta e última. 2 vezes 5, 10. 7 vezes 5, 35. 10 35avos é a última. Então, 2/7 é igual a 4 14avos, que é igual a 6 21avos, que é igual a 8 28avos, que é igual a 10 35avos. Questão número 4. Agora, você vai escrever a síntese, um resumo das relações estabelecidas. Letra A. O que você faria para obter uma fração equivalente a uma fração dada, mas com números no numerador e no denominador menores? Eu não quero obter números maiores. Para obter números maiores, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, para obter números menores, para reduzir essa fração, nós vamos dividir. Então, dividiria o numerador e o denominador de uma fração por o mesmo número diferente de zero. E assim, obteria frações equivalentes com números no numerador e no denominador menores. Então, 10 35avos. Você quer escrever 10 35avos, uma fração equivalente a ela, com números menores. Então, você pode dividir o 10 por 5, dividir o 35 também por 5, ok? Agora, a letra B. Utilizando as conclusões, aqui você chegou no item 4A, escreva frações equivalentes às frações dadas, mas com números menores no numerador e no denominador. Então, 4 centésimos. Eu posso começar da seguinte maneira. Eu pego o 4, vou dividir por 2, encontro 2. Pego o 100, também divido por 2, encontro 50. Eu dividi o numerador e o denominador por um mesmo número, encontrei 2 50avos. Agora, eu vou dividir novamente o 2 por 2, porque ele é par. Vou dividir o 50 também por 2, porque o 50 é um número par, ok? Deixa eu só subir aqui o número 2 um pouquinho. Pronto. Então, 4 dividido por 2, 2. 100 dividido por 2, 50. Como 2 e 50 são números pares, 2 dividido por 2, 1. 50 dividido por 2, 25. Bem fácil, não é? Agora, vamos fazer o mesmo aqui com 25 centésimos. O 25, ele é ímpar, o 100 é par. Só que eles terminam em 0 e 5. Então, é possível dividir por 5. Então, aqui, 25 dividido por 5 é 5. O 100 dividido por 5 também é... O 100 dividido por 5 também é uma divisão exata, é 20. E não se esqueçam, as divisões precisam ser exatas. Encontrei 5 20avos. O 5 e o 20, eles podem ser divididos novamente por 5. 5 dividido por 5 fica 1.
E agora, o 20 dividido por 5 fica 4. Nós conseguimos encontrar frações equivalentes às frações dadas com números menores, tanto no numerador quanto no denominador. E assim nós concluímos a página 399. Pessoal, qualquer dúvida vocês já sabem. Entrem em contato comigo, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!